Olá, gente. Estamos em mais um dia aqui reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro ditado pelo Hamed, A Imensidão dos Sentidos, hoje introduzindo um novo capítulo chamado Criatividade. Ele já começa com uma citação do Livro dos Médiuns, da segunda parte, capítulo 15, item 182. Pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá, momentaneamente, uma facilidade de concepção e elocução fora do costume, e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos, que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, se seguem, se encadeiam, por assim dizer, por elas mesmas. Agora é o capítulo propriamente dito. Todos somos, em princípio, criativos, mas essa criatividade inata vai sendo descortinada à medida que encontra em nossa própria intimidade um ambiente propício. Cremos estar vendo sempre a realidade das coisas, mas, em verdade, o que nos chega à nossa consciência são inúmeros impulsos originados das nossas percepções físicas e espirituais. E o que fazemos, além de selecioná-las, escolhemos algumas e bloqueamos o acesso a outras, é simplesmente organizá-las conforme o nosso grau de entendimento evolutivo. Interpretamos a vida através da nossa capacidade mental, que contém registros intensamente gravados em nossa memória, acumulados na noite dos tempos. Todavia, não costumamos admitir que a nossa maneira de ver é uma porção da realidade, uma apenas entre as muitas possíveis. O reino da criatividade é amplo e de múltiplas faces. Ele tem raízes profundas nas estruturas psicológicas do ser e age de forma involuntária ou automática nas criaturas. De uma maneira simples e sintética, e para melhor entendimento, poderíamos descrever esse reino como a capacidade de desestruturar uma concepção ou informação conhecida para reestruturá-la de uma maneira nova. Esse é o processo de toda criação ou invenção, na arte, na ciência, na mediunidade ou na vida diária. Aberto a comentários, Dani. Olha, eu nem tinha fechado o microfone. Como é lindo, né? Essa primeira frase que tem na abertura do capítulo, todos somos, em princípio, criativos, mas essa criatividade inata vai sendo descortinada à medida que encontra em nossa própria intimidade um ambiente propício. E aí em outra frase, interpretamos a vida através da nossa capacidade mental. Então, quer dizer que, à medida que a gente também vai adquirindo conhecimento, que a gente vai aumentando essa nossa capacidade mental, é como nós interpretamos a vida, né? E aí, todos os estímulos, todos os impulsos que ele fala ali, a gente vai descortinando à medida que a gente está em movimento, né? Então, assim, para mim, esses trechos, quando ele coloca depois, de uma maneira simples e sintética e para melhor entendimento, poderíamos descrever esse reino como a capacidade de desestruturar uma concepção ou informação conhecida para reestruturá-la de uma maneira nova. Esse é o processo de toda criação ou invenção na arte, na ciência, na mediunidade ou na vida diária, um friso bem grande nisso, né? Para a gente não achar que são só em lugares específicos. Mas, para mim, esse capítulo de hoje, ele traz muito aquilo que o Juliano Posati, do Círculo, fala, que é o conhecimento, que gera o movimento, que gera a transformação. Então, quando nós conseguimos, e também uma outra tríade que ele coloca, que é o conhecimento, o autoconhecimento e a prática no bem. Então, quando nós conseguimos exercer essas duas tríades aí, a gente está mais conectado, a gente está mais inspirado, a gente tem mais criatividade. Às vezes a gente acha assim, olha, tal pessoa é muito inteligente, é muito sábia, mas eu não consigo. A gente tem isso guardadinho dentro de nós, guardadinho, só esperando que a gente comece a agir para que isso vá desabrochando em nós, né? Como é lindo, né? Como é lindo isso. E nessa primeira citação me veio agora
Na verdade, Platão fala muito desse mundo das ideias, né? Nesse mundo em que as coisas realmente têm os arquétipos, o ideal, que é esse mundo não manifestado, né? E a gente vem e consegue momentaneamente, em alguns momentos, tocar, né, esse mundo e trazer tudo isso e plasmar isso no mundo. E é interessante como a criatividade também é uma expressão disso. Quer dizer, quanto mais eu sensibilizo o meu mundo interior, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu desenvolvo, sabe, essa parcela minha mesmo, é como se a gente fosse sutilizando essas fibras e fazendo com que essa conexão fique um pouco, talvez, mais constante ou ou talvez ainda um pouco mais, como se diz assim, como se a gente pudesse fazer acontecer mais, porque existe essa ligação e a gente pode fazer essa ponte, ser essa ponte. E é interessante ver ele falando ali, né, a criatividade ela é para tudo, ela é para a vida diária, ela é para a arte, ela é para a ciência, então assim, a todo momento a gente está fazendo essas conexões com outros planos mais sutis, e é bonito perceber isso, que na verdade, as coisas já estão lá, né? E o que a gente faz, como ele disse ali, que a criatividade seria uma reorganização das ideias. Então, pensa, se eu quero reorganizar minha mentalidade, e é o que ele fala, né? Eu tenho que primeiro entender que aquilo que eu penso hoje, as coisas que eu faço, eu também sou produto disso que eu acredito, né? Então, assim. Acho que no primeiro momento, deixar claro que a gente sabe uma porção da verdade, né, Dani? Uma porção e que realmente ela é muito pequena, até para que a gente possa ser mesmo oxigenado por novas ideias, para que essa renovação, né, possa realmente ser introduzida na nossa vida, e isso no nosso pensamento, nas nossas atitudes e, consequentemente, na forma como a gente vai observar o mundo, utilizar a nossa criatividade também. Então, olha que bonito, uma reorganização, né? Então, não preciso fazer talvez grandes mudanças, reorganizar a forma como eu penso. Você vê até a concepção de novos produtos, é o quê? Reorganização de coisas que já existem, mas de uma forma que talvez ainda não foi feita, né? Não tem assim algo realmente extremamente novo. É a reorganização de coisas de uma forma mais ideal, de uma forma melhor, de melhor qualidade, mas enfim, as coisas já estão aí. O que a gente precisa é reorganizar de uma melhor forma. E isso, inclusive, a nós mesmos, né? Aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, né? Você quer comentar mais algo? A gente prossegue. Não, a gente pode prosseguir. Então, bora. O ato de criar está vinculado à nossa capacidade de associação. Quando incrementamos a nossa habilidade de interligar as coisas, conseguimos que uma ideia mobilize outras. O ser que procura respostas no mundo exterior ou nas experiências de pessoas muito diferentes dele não desenvolve pensamentos férteis. Vale ressaltar que a criatividade é profundamente inibida em ambientes supercríticos, quer dizer, despojados da liberdade de pensar e de agir. Ela só floresce numa atmosfera de independência, onde a satisfação é força motriz. Cícero, filósofo e o mais eloquente dos oradores romanos, dizia: nenhum homem jamais foi grande sem um toque de inspiração divina. O ser criativo mantém estreita ligação com a inspiração, porque olha o mundo com ampla visão de liberdade íntima. Não tenta resolver seus problemas atuais, lançando mão de experiências negativas do passado, mas soluciona as suas dificuldades, revendo seus valores internos e buscando novas ideias, reorganizando assim a sua vida interior. Allan Kardec se refere a relâmpagos de uma lucidez intelectual, a uma facilidade de concepção e elocução, e a momentos em que as ideias se derramam, se seguem e se encadeiam. Instantes esses que a alma do médium está mais livre e, portanto, mais desembaraçada da matéria, porque recobra parte das suas faculdades do espírito. O mestre de Lyon ainda assevera que todos os pintores, músicos, literatos, ou seja, artistas de qualquer gênero, podem ser classificados como médiums inspirados. Em todas as épocas da humanidade, os homens de talento representaram os verdadeiros impulsionadores do desenvolvimento das ideias, das organizações e das sociedades. Através da criatividade, esses inovadores transcenderam os limites restritos que estavam confinados à ciência, à filosofia e à religião. Aberto o comentário, Dani. Meu livro está cheio de marcação.
Eu fiquei com essa frase: quando incrementamos nossa habilidade de interligar as coisas, conseguimos que uma ideia mobilize outras. Só que para você interligar ideias, você precisa justamente de ideias. Então, a gente vem nessa questão novamente do conhecimento, que vai mexer com aquilo que a gente tem, né? A gente, na parte de cima, quando ele fala de desestruturar uma concepção, para você poder desestruturar, concorda comigo que você precisa conhecer, porque como que você desestrutura aquilo que você não conhece, né? Isso me parece muito a ideia do como que as coisas se interligam mesmo, né? A ideia do Rubem Alves, porque o Rubem Alves traz essa ideia do desaprender para aprender novamente, mas de um jeito melhor, né? Então, como que isso é maravilhoso, né? Essa ideia dessa construção que a gente vai fazendo. Isso que você trouxe desse produto que nós somos hoje, exatamente, mas daqui para frente nós podemos construir algo novo, né? E isso é que às vezes a gente não entende porque a gente se apega meio que nesse sofrimento ou nas coisas que não estão dando certo, naquilo que não está legal, a gente se apega a isso e esquece que o nosso tempo e a nossa energia, eles podem ser usados agora, aliás, eles devem ser usados para a construção do novo que a gente quer, né? Então, e quando ele coloca que a criatividade é profundamente inibida em ambientes supercríticos, né? Ela só floresce numa atmosfera de independência, onde a satisfação é força motriz. Por quê? Penso eu, né? A gente precisa dessa liberdade de pensamento para você poder conjecturar as coisas, né? Se você já é super crítico, você já tem essa inibição logo no começo, já dá aquela sensação assim, né? Tipo aqueles pais que podam os filhos, né? Antes mesmo de começar, daí nem que eu vou fazer, né? Tipo, é uma coisa assim, para que eu vou gastar minha energia se eu não vou poder pensar sobre isso? Então, essa liberdade de pensamento, ela me parece extremamente essencial, porque é onde a gente vai ter essa possibilidade de interligar as ideias que ele falou no parágrafo anterior, né? Aí eu achei muito importante, porque essa criatividade, ela é uma criatividade também, inspiração, intuição, né? Que a gente tem na resolução de tudo na nossa vida. Então, eu acho que tem a ver também, embora sejam com a ideia do mindset como chama? Tem o mindset físico e tem o mindset de resultado, né? É isso? Eu sei que é o fixo e é o esqueci. Tá, a gente. Mas, enfim, mas é essa mentalidade de solução das coisas, né? Essa mentalidade que tem aqui quando ele fala solucione as suas dificuldades, revendo todos os seus valores internos e buscando novas ideias, reorganizando assim a sua É o vida fixo e o interior. de crescimento, Dani. Isso, de crescimento. Então, beleza. Então, veja como que se conecta com isso que nós estamos estudando, né? Esse mindset de crescimento também é uma mentalidade que nós construímos em nós de desenvolvimento. Então, a gente não fica paralisado naquilo que aconteceu, naquilo que não deu certo, naquilo que não funcionou, mas a gente busca outras possibilidades, que é justamente essa coisa assim, pô, a criatividade está em tudo na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que depois, né, o Remédio até fala da questão dos artistas, dos literatos, dos músicos. Obviamente que a arte tem muito de inspiração. A gente não consegue nem dimensionar, mas tantas outras coisas também têm muito dessa inspiração, dessa criatividade, né? Às vezes tem problemas, ou não só problemas, mas geralmente alguma coisa muito grande que a pessoa às vezes pensa ser uma solução simples, algo simples que pode ser feito, grandes ideias também de trabalhos no bem, né? Eu estava aqui pensando sobre o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, o quanto de inspiração, o quanto de criatividade não tem para poder usar melhor os recursos que eles têm, que não são muitos, né? Então, assim, cara, dá um boom assim na mente da gente de tantas possibilidades que tem, mas de tão relevante que é a gente começar a utilizar esses recursos que nós já temos dentro de nós, né? Deixa eu falar, porque senão, pela.
E Dani, eu estava aqui pensando quando você falou da fraternidade sem fronteira, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Ninguém faz algo extraordinário sem inspiração divina, não faz. E aí a gente vai olhando a grandiosidade desse projeto, que começou numa sementinha muito pequena, né? Mas você vai vendo o tanto de inspiração divina que tem, sabe? E aí é perceber, assim, de verdade, quando a gente se propõe a entrar nessa senda do bem, né? Quando a gente se propõe realmente a fazer qualquer coisa que seja, mas a gente tem mesmo essa inspiração, ela é real, né? E a gente parar para perceber isso, o quanto de inspiração divina existe, pode existir na nossa vida, se a gente realmente se permitir ser esse fluxo divino que segue as leis naturais e que segue a vontade de Deus, né? E é um pouco sobre isso, assim. Então, ninguém, porque tem uma parte que ele fala ali, né? Nenhum homem, Cícero, né? Que ele dizia, nenhum homem jamais foi grande sem um toque de inspiração divina. E é verdade. E assim, a gente vê esses projetos do bem, a maioria eles começaram pequenos, eles têm pouco recurso, eles têm extremas dificuldades, mas eles se mantêm no tempo por inspiração divina, porque daqui a pouco é uma ideia de como você pode conseguir um pouquinho mais de recurso, como é que você vai conseguir um pouquinho mais de voluntário, né? Então, a gente percebe mesmo essa criatividade acontecendo mesmo, né? E é isso, acontece com os literatos, com os cientistas, com os artistas em geral, mas nós também, né? Dentro ali do nosso grau, isso também existe, como você falou, para resolução de problemas. Né? E é interessante porque você vai estudar sobre criatividade no mundo corporativo mesmo de hoje, uma das coisas que eles falam muito é que você estava comentando ali do conhecimento, né? E às vezes a gente acha que a gente precisa aumentar o conhecimento em determinada área. Não, você ser curioso em relação ao mundo, você ser curioso em relação às coisas, ao funcionamento das coisas, ao funcionamento da vida. Isso é como se mexesse um caldeirão de novas possibilidades que a gente jamais vai entender onde vai chegar. Porque é isso, a nossa capacidade de associar coisas, ela é fantástica, né? E isso para que a gente possa entender que vai desde modificar as nossas possibilidades de vida, a nossa mentalidade, modificar o mundo, né? Materializar mesmo produtos, mas pensamentos também, novas ideias. Então, é fruto disso, né? Um copo que está muito cheio, né? Ele não é sempre o mesmo conteúdo. Então, o que que eu preciso fazer, como diria lá Rubem Alves, né? Eu preciso mesmo me esvaziar um pouco, né? Para que eu aprenda novas coisas, para que novos conteúdos possam ali me oxigenar, né? Então é isso. Se a gente às vezes foi criado em um ambiente super rígido, sejamos nós a não ser, ao reconhecer isso em nós, né? A perceber, não, né? A vida é evolução, a vida realmente me pede que eu oxigene as minhas ideias, que eu faça novas associações, porque se eu mesmo eu já fui provavelmente durante vidas e vidas a mesma pessoa, né? Então, que a gente possa estar sempre reaprendendo mesmo, para se reorganizar, para pensar melhor, para ser melhor, né? Continuamos? Sabe, nessas ideias interligadas, eu lembrei de uma frase do André Luiz que ele fala assim: aquele que opera e coopera para o bem pode esperar sempre o melhor, não é promessa de amizade, é lei. Então, é lei, olha só, é lei. Então, quando a gente trabalha para o bem, quando a gente busca essa inspiração, quando a gente busca essa criatividade também, como a espiritualidade nos ampara, como a espiritualidade está conosco, nos fortalecendo, nos trazendo ainda novas ideias para que a gente possa realizar, né? Acho que essa é a grande questão. Então, que a gente possa aproveitar, né? E cooperar, né? Verdade, verdade. Né? Gênio, do latim genius, quer dizer talento ou dom natural. Na antiguidade, esse conceito ele era utilizado para designar pessoas habilidosas ou criativas. Somente nos dias atuais é que passou a significar uma superinteligência inata. Toda pessoa pode conceber ou mesmo gerar ideias ou possibilidades novas. Nos sensitivos é uma característica peculiar, pelo constante exercício em que eles se encontram nas diferentes dimensões vibracionais da vida plena. Inspiração é a habilidade de olhar para dentro das coisas
e o indivíduo inspirado atende ao propósito da vida para o qual ele foi criado, ou seja, expressa sua singularidade exclusiva. Temos em nós um centro de sabedoria dotado de todo o conhecimento necessário à nossa evolução. O indivíduo amadurecido, portador de faculdade extrasensorial, aprendeu que existem inúmeras maneiras de viver e de evoluir na Terra. Também sabe que sua maneira é única, como é única para cada pessoa, portanto, está atento para captar as lições particulares de que necessita para se desenvolver e progredir. O ser inspirado parte sempre do princípio de que desconhece todas as respostas. Aborda a vida com os olhos curiosos de uma criança, isto é, livre para usar a imaginação, incorporando uma personalidade cândida ainda não influenciada pelas regras e normas rígidas e preconceituosas de uma sociedade conflitada. Acho que a gente pode parar por aqui e aí prosseguimos. É interessante como que o Hamed traz essa questão do ser único, né? Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, né, do canal Odisseia dele, e ele falando sobre essa questão que às vezes as pessoas esquecem, né, dessa unicidade que nós somos. E o quão importante é isso, né, para essa inspiração, essa autenticidade que a gente tem, que a gente conserva, né? Para que a gente consiga, acho que se abrir mesmo, né, para isso. Como é importante. E o indivíduo amadurecido, portador de faculdade extrasensorial, aprendeu que existem inúmeras maneiras de viver e evoluir na Terra. Então, traz também essa multiplicidade que existe, mas não nos obrigando a estar nessa massa, né? Como que a gente pode ser esse ser independente, esse ser que pensa, esse ser que é livre nas ideias, né? E esse mundo das ideias, ele precisa ser único, porque senão a gente é aquela pessoa que é levada pela ideia dos outros, que não tem uma capacidade de raciocinar, uma capacidade de interpretação, né? Uma capacidade de discernimento das coisas. E como que isso é necessário, né? A gente até, às vezes, pode receber essa inspiração de coisas que não são legais, né? Pode receber uma influência, por exemplo, espiritual que não seja bacana, né? Que seja de alguém que está mais com o intuito de maldade, né? Do que da bondade. Então, como que vale essa questão da gente ter esse pensamento crítico, de ter essa análise, de ter a lucidez, o discernimento das coisas, né? Eu lembrei de um ponto importante que é dessa inspiração nas reuniões mediúnicas, né, Tássia? Nós, esclarecedores, é impressionante, deixo aqui, né, o meu relato, porque quando a gente está naquele momento de esclarecimento, eu sempre fazia uma prece antes de cada esclarecimento, assim, pedindo a espiritualidade que intuísse para que a gente conseguisse tocar o íntimo daquele espírito que chegava ali, sabe? Para que a gente pudesse tocar com amor. E era impressionante como que vinha a inspiração na mente da gente, desenhava tudo. É incrível como que acontece esse processo também. Então, assim, é muito lindo quando a gente realmente está conectado com a espiritualidade, né? E dando um outro exemplo, né, Dani? Com certeza deve acontecer com você também, quando a gente está aqui trocando, quando a gente está fazendo alguma troca realmente bonita, a gente percebe claramente a inspiração, que é como se fosse realmente uma informação que chega de forma direta e você simplesmente sabe, e que é diferente mesmo, né? Mas é isso, ó, sempre que a gente se propõe a fazer algo, parece que a vida colabora, parece que a vida coopera, né, Dani? E acho que a gente tem que realmente melhorar a nossa conexão, porque é isso que você falou, a conexão ela sempre vai existir, a gente vai estar sempre sendo introduzido e levado a ideias e a pensamentos, e a gente precisa mesmo dessa criticidade para entender assim, olha, isso daqui é positivo, mas isso daqui, essa outra coisa não é não, né? E esse reino da sensibilidade é isso, a gente precisa treinar e cada vez se familiarizar mais para entender mesmo o que está agregando, o que está somando e o que não está. E eu achei muito interessante porque é como se ele falasse que. E eu vejo isso, né? A criatividade como esse exercício da nossa singularidade, né?
E que bonito seria a gente desenvolver isso profundamente dentro de nós, né? O que eu tenho que fazer não é buscar fora o que eu tenho que ser, mas me interiorizar e falar, deixa eu transbordar essa minha singularidade para o mundo, e não o contrário, né? E não deixar que o mundo influencie quem eu sou, e muitas vezes abafe ali os meus talentos, os meus potenciais, né? Mas fazer em sentido contrário, deixa eu ver isso bonito que já brota em mim e deixa eu tentar transbordar isso ao mundo, né? Então, essa criatividade como essa singularidade e mais, sabe? Quão bonito é ter pessoas ao nosso lado e que sejamos nós essas pessoas para os outros também, a falar assim, olha, vamos descobrir junto quem você é e vamos transformar isso no seu melhor para que você expresse o seu melhor. E não você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer desse jeito, né? Gente, que incrível seria se a gente realmente estimulasse isso nos outros, né? Essa singularidade, não o contrário, que às vezes a gente quer colocar as pessoas em caixinhas, em forminhas, né? Bem determinados. Então, sejamos nós, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Você quer comentar mais algo, Dani, ou seguimos? Essa parte, o ser inspirado parte sempre do princípio de que desconhece todas as coisas, aborda a vida com os olhos curiosos de uma criança, livre para usar sua imaginação, incorporando uma personalidade cândida, ainda não influenciada pelas regras e normas rígidas da sociedade. Mas eu ficaria com essa frase: aborda a vida com os olhos curiosos de uma criança. Como a gente tem necessidade disso ao longo da vida. Às vezes as pessoas vão assim, o tempo passa, né, para todo mundo, e as pessoas vão envelhecendo e vão ficando rígidas nesse sentido. E não, a gente tem que ser livre, tem que ser, tem que ter a leveza de uma criança, o olhar curioso de uma criança, sabe? Essa visão assim de, nossa, como é que funciona esse negócio, sabe? De descoberta mesmo, sabe? Como é bonito isso e como é necessário. Até porque a gente não pode achar que nós sabemos todas as respostas, que nós temos todo o conhecimento. Nós somos eternos aprendizes, como diz o Gonzaguinha, né? E essa frase, para mim, ela move o mundo, porque é isso. Quanto mais a gente conhece, mais a gente conhece também o tanto que a gente desconhece, né? Então, nesse sentido, como vale a pena a gente ter esse olhar de possibilidades, eu diria isso, um olhar curioso, e que vai justamente trazer essa questão de como chama, de acender essa chama da criatividade em nós, né? Como a gente vê, né, essa unicidade que você falou, às vezes a gente vê muitas pessoas mortas dentro de si porque foram extremamente podadas, né, Tássia? E veja o quanto que isso é prejudicial e o quanto é difícil de sair, de ter um movimento diferente disso. Então, às vezes, me impressiona porque as pessoas se impressionam com o meu jeito de ser, né? Porque eu sou muito criança, velho. Tenho 34 anos, mas com a alma de criança. Mas isso é necessário para a gente viver. A gente vai se despojando de algumas coisas, ao mesmo tempo que vai construindo aquilo que a gente considera que seja melhor, né? E a criança, ela tem leveza nesse desapego aí. Às vezes, você precisar trocar um carrinho lá, trocar uma boneca, pô, tá de boa. A gente pega, troca essa daqui, né? Tem mais isso, né? Então, assim, que a gente aprenda a ter esse espírito de aprendiz, né? E como diria, né, já Jesus, deixai vinha minhas criancinhas, eu acho que é isso, né? Um pouco dessa leveza, um pouco dessa curiosidade, um pouco dessa, deixa eu observar a vida de uma forma completamente nova. E tem como, né, Dani, que é a renovação desse olhar, né? Deixa eu ver essas mesmas pessoas, essa mesma realidade que eu vivo de uma forma completamente nova. Deixa eu ver se realmente meu olhar não está cristalizado sobre todas essas coisas. E a verdade é que, em geral, está, né? Porque a gente, se realmente vem o tédio, se a gente realmente acredita que vive uma mesmice, é porque a gente está com os olhos cristalizados e com uma visão muito fixa da realidade. Só para finalizar, ele fala ali, inspiração como essa habilidade para olhar
para dentro das coisas. Olha que lindo, inspiração é a habilidade para olhar para dentro das coisas. Então, que a gente seja capaz de olhar, né, de permitir mesmo que cada vez mais a gente adentre a essência das coisas, a essência das pessoas, né? Porque as pessoas elas têm capinhas, às vezes defensivas, às vezes agressivas, mas por dentro tem muito mais, né? Tem um ser humano muito mais digno, muito mais bonito para ser olhado, e que a gente possa ter esse olhar, né, para dentro das coisas, das pessoas e das situações. Bom, vamos finalizar, vou terminar aqui, porque está com tempo curto. O impulso criativo encontra clima favorável na imaginação de uma criança, mas isso não significa devaneios, fantasias ou ilusões que modelam a mente das criaturas infantilizadas e sem os pés na realidade. Deixai vir a mim as criancinhas é a advertência que aqui pode servir de justa comparação. A pureza de coração, a naturalidade, a sinceridade são atitudes inerentes à infância terrena, pois o espírito veste por determinado tempo a túnica da espontaneidade. Esses são os campos propícios para a inspiração ou a criatividade. Deixar-nos levar por um impulso involuntário e quase febril, parece-nos que uma experiência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. Assim se reporta Kardec na mesma questão 182 sobre a impressão sensorial no ato da inspiração. Aliás, foi ele um dos gênios do século passado. O médium natural tem senso de progresso e habilidoso, traz de vidas passadas um manancial significativo de experiências que lhe faculta desestruturar mentalmente a realidade conhecida e reestruturá-la de formas diferentes e expressivas. O sensitivo nato não copia ninguém. Não se limita a seguir caminhos já percorridos, tem a habilidade de ver as coisas com os olhos novos, fazer associações que transcendem o comum. Os espíritos superiores inspiram os medianeiros que desejam aumentar seus valores criativos, desenvolver uma crescente receptividade às lições da natureza, a qual nos transmite uma sabedoria que percorre caminhos não racionais. Ensinam-nos, sobretudo, que a voz de Deus em nós é a fonte inesgotável de toda a criatividade, que quase sempre esse diálogo divino acontece em nosso âmago através de uma linguagem não convencional. A Verda comentários, Dani, que lindo, né? Maravilhoso. Sim, eu fico encantada sempre com os fechamentos que o Hamed faz, né? Porque são lindos. Eu acho que essa questão que ele coloca, né, dessa deixar vir a minhas criancinhas, a gente até já comentou sobre isso, né? Mas é sobre essa pureza, sobre essa naturalidade, essa sinceridade que nós devemos conservar em nós, né? Não vendo como algo, como ele coloca ali, como sendo uma imaginação infértil ou algo assim, mas como sendo algo que nos toca, né? Que pode modificar o nosso olhar, que pode modificar a nossa forma de agir, né? Vai, na verdade, entrar em conflito com aquilo que a gente tem, mas conflito é diferente de confronto, né? Então, vai entrar em conflito e aí a gente vai poder analisar de uma forma mais, né? E quando ele traz essa questão dos médiums aqui, eu achei bastante interessante, né? Porque é justamente isso, novamente ele traz essa ideia da renovação, né? Da reestruturação, da forma de se expressar e de viver, e como que a mediunidade ela se expressa de uma forma diferente em cada um de nós, né? E se a gente não respeitar isso, eu acho às vezes meio curioso, porque tem algumas pessoas que meio que, eu não sei se eu poderia falar isso, né? Mas meio que imitam, assim, a voz do Divaldo, o jeito dele de se expressar, de palestrar, me causa algo estranho, assim, sabe? Porque cada um de nós é diferente, é único, não é? E aí parece que copiando o Divaldo, não tem necessidade. Cada um de nós tem uma forma de se expressar, tem uma forma de ser, tem uma intuição quando ele coloca aqui, né? Primeiro ele coloca, né? O médio autêntico não copia ninguém, não se limita a seguir caminhos já percorridos. Então, quer dizer, nós temos toda essa inspiração, né? Os espíritos superiores inspiram os medianeiros que desejam aumentar seus valores criativos. Então, nós temos todas, afinal de contas, né? A gente precisa evoluir. Como que a gente vai evoluir? Trazendo também essas ideias da espiritualidade que vão fazer com que a gente
cresça e que a gente saia desse conforto existencial que a gente vive, né? Então, é isso que a gente precisa, essa renovação, ela vai passar por nós. E é também o planeta de regeneração, né? A regeneração que a gente fala como se fosse algo, né? Longe, né? Vai acontecer lá. Não, ela vai acontecer aqui em nós, né? E lindo, quando ele coloca aqui no final, né? Que a voz de Deus em nós é fonte inesgotável de toda a criatividade. Então, essa conexão nossa com Deus, com a espiritualidade, vai trazer para nós um manancial de criatividade, de inspiração, às vezes nos mínimos detalhes da nossa vida, que a gente está ali apertado, tentando resolver alguma coisa, com algum problema. Faça uma pausa, faça uma prece, peça a inspiração de Deus, que logo chega o movimento da solução, né? E não chega gritando, né, Dani, num silêncio. E é como ele falou ali, uma linguagem não convencional, caminhos não racionais. Ele vai tocando nesses pontos, né? E para a gente entender isso, né? Que as coisas mesmo da espiritualidade, elas vêm com calma, elas vêm em silêncio, elas vêm de forma tranquila, né? Então, não esperemos por inspiração quando a gente está muito ruidoso, quando, né, a gente está muito para fora. Não por isso, a gente precisa aquietar um pouquinho para escutar aquela vozinha lá interior, bem lá no fundo, que está quase em silêncio conversando com a gente, né? E Eu só acho para muito interessante. Eu pode acho falar, muito Dani. interessante só porque tem a ver com isso que tu está falando. O Haroldo sempre fala assim: o único lugar que existe desordem, que existe a bagunça, é aqui. É, é em nós, porque a espiritualidade é organizada. Lá É. tá tudo certinho, né? Quem tá desesperado, quem tá meio assim, né? Somos nós, né? E aí eu acho que só para finalizar, eu acho ainda desse Vira Minhas Criancinhas, e eu acho que não à toa a gente renasce não se recordando das coisas, né? Ou seja, com uma nova possibilidade, com uma nova vestimenta mesmo, mas para que uma nova mentalidade também possa ser introduzida dentro de nós, né? E não à toa a nossa primeira fase é dessa criança mesmo, inocente, que está começando a ver o mundo, que está começando a ser impressionada pelo mundo, e em que essas possibilidades de renovação elas são maiores, né? São mais ali vivas dentro de nós, então que a gente possa ativar isso dentro de nós. Inclusive, uma das coisas que eles falam para a gente ver a nossa criatividade, quem nós realmente somos, essa espontaneidade, é o que a gente gostava quando a gente fazia na nossa infância, né? Quem a gente era, o que a gente gostava de fazer. Então, que a gente possa trazer isso de uma forma natural dentro de nós e trazer isso vivo também, né, Dani? Dessa espontaneidade, dessa criatividade. É isso. O tempo está acabando, já vai finalizar ali. Uma Que boa Deus semana para abençoe a todo nossa mundo, né, semana, né, Dani? Tássia? Muito E obrigada. Fica obrigada. com Deus. Tchau, tchau.